Momento Terapia. Oferecimento Empório. Todos os estilos em um só lugar. FAAR. Ensino superior de qualidade, credibilidade e excelência. Dr. Ed Filgueira. Implantodontia e atendimento clínico geral. Olá, seja bem-vindo ao programa Momento Terapia dessa semana. O meu nome é Rafael Ribeiro. Como você sabe, eu sou psicólogo e também trabalho com coach. E no tema dessa semana a gente vai falar sobre depressão na infância e na adolescência. Engana-se, gente, quem pensa que criança não tem depressão porque não tem problemas e que o adolescente ele tem depressão de uma forma natural, que é normal o adolescente passar por essa depressão. Quem disse que para ter depressão precisa ter problemas? E quem disse que é normal ter depressão? Por isso que esse tema a gente vai estar abordando e também respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. A gente sabe que a criança ela não sabe falar sobre os sintomas, ela não sabe falar o que sente, né? Muitas vezes ela não sabe dar nome aos sentimentos que ela tem. Por isso é importante que o adulto ensine a criança quais os sentimentos que elas estão experienciando durante a infância, né? Então são vários sintomas que a gente pode dizer aqui para estar entendendo se a criança está ou não com depressão. E olha só, a psiquiatria vem estudando com muito afinco sobre a depressão em crianças e adolescentes. E esse estudo não é muito velho não, tá? Mais ou menos uns 20 anos, porque pesquisas comprovam que 13% das crianças têm depressão e 20% dos adolescentes sofrem desses transtornos. Gente, é muito importante também a gente entender quais são as causas, né, dessa depressão nas crianças e adolescentes. Muitas das vezes, as principais até são causas orgânicas e hereditárias. Isso mesmo, né? Uma criança que tem depressão, é importante a família perceber ou ficar atento se tem alguém na família que já tem essa depressão, já tem uma depressão crônica ou algum fator, algum transtorno, né? Então essa criança provavelmente vai estar propensa a desenvolver uma depressão, né? Crianças também, gente, que têm pais ou avós, um convívio afetivo mais perto, né? Com uma família muito pessimista, com uma família muito precária, vê o mundo de uma forma muito ruim, provavelmente essa criança vai internalizar isso e ela também vai ver o mundo de uma forma muito pessimista. É como se passasse um filtro nos olhos dela e isso vai acontecer que ela vai ter um desenvolvimento muito difícil para que ela consiga vencer as batalhas da vida. Então, olha só, além dessas duas causas orgânicas hereditárias, também tem as causas que acontecem na vida da criança, né? As crianças, muitas das vezes, passam por períodos muito difíceis, né? Pode ser um luto de algum familiar, pode ser separação dos pais, a perca, né, de um amigo, mudanças de escola, bullying, maus tratos. Qualquer um desses fatores que a criança passa no desenvolvimento também pode desencadear uma depressão. Abuso físico, abuso verbal, abuso sexual também vai trazer graves transtornos, graves prejuízos para a vida dessa criança. Um outro fator que também pode influenciar, né, essa criança que tem essa predisposição à depressão é quando ela muda de escola, ela muda de casa, ela vai para um outro lugar e ela não se adapta a esse lugar. Então essa falta de adaptação também pode causar grande estresse na criança, que também pode desencadear a depressão, tá, gente? Lembrando que a psiquiatria, muitos e muitos anos atrás, também estudou a ansiedade, né, de separação. O que é isso, Rafael? É quando a criança ela tem dificuldade em se separar dos pais, né? Então ela não consegue ficar sozinha, sem o pai, ou sem a mãe, ou sem o avô por muito tempo. Ela fica retraída, ela fica muito triste. E quando essa criança vai para a escola e ela se vê separada dos pais, essa angústia de separação é tão forte que se isso permanecer, se os pais não cuidar, não levar no psicólogo, não tratar, isso pode com certeza também desencadear uma depressão. Quer saber mais? Venha comigo que agora a gente vai falar sobre os sintomas de uma criança depressiva e de um adolescente. Gente, falando agora dos sintomas, né, que essa criança depressiva pode ter, você de casa pode identificar se a sua criança tem ou não depressão. Claro que é muito importante ter um profissional também para estar te orientando. Mas, gente, o primeiro sintoma é a falta de vontade de fazer as coisas. A criança, por si só, por instinto, ela é muito exploradora. Ela quer explorar tudo, ela quer mexer em tudo. E uma criança que está em depressão, ela fica retraída, ela fica triste,
né? Eu vou dar um exemplo aqui. O incômodo, né? As pessoas, as crianças, o adulto, nós só mudamos quando o incômodo for maior do que o medo de mudar. Nunca se esqueça disso. Então, com a criança não é diferente. Um exemplo, uma criança que quer dormir na casa de um coleguinha, né? Quer dormir na casa do coleguinha porque vai para uma festa e depois vai dormir na casa dele e quer brincar. Mas essa criança tem medo de dormir fora de casa, como todas as crianças têm no começo, né? Mas o desejo, a vontade de ir brincar com um coleguinha, de se divertir, é mais forte que ela enfrenta o medo de dormir fora de casa. Então ela enfrentou isso. Quando a criança está em depressão, ela não sente essa vontade. Ela não dorme fora de casa, ela não quer fazer, ela não quer se socializar. Então esse é um dos primeiros indícios que você pode perceber, tá? Uma outra coisa é a falta de apetite. Isso mesmo, uma criança que está com depressão, ela não come muito, ela seleciona muito bem as comidas, ela emagrece muito rápido ou não ganha peso da massa corporal, né? Então isso também é um outro sintoma. Sono, gente, a sua criança tem dormido bem? Como é que está o sono da sua criança? As crianças que têm depressão geralmente têm um sono muito perturbador, né? Acorda de noite dizendo que tem pesadelos. Quando você vai colocar essa criança para dormir, ela chora muito. E não é um choro de que eu quero continuar brincando. É um choro assustado. É um choro que você vê que ela está com medo. Então é um dos sintomas aí que você pode perceber. Como eu disse anteriormente, criança que tem muito medo de ficar afastado dos pais, criança que tem medo de ficar sozinha, também é o indício de que essa criança está passando por algum problema emocional. Muitas vezes ela não vai te dizer, né? Ela vai externar isso de uma forma mais concreta. Então, como ela não sabe dar nome aos sentimentos, ela vai somatizar isso no corpo. Então, ela vai ter muita dor, ela vai ter dor de barriga, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter dor em alguma parte do corpo e isso vai incomodar muito ela. Se isso acontecer, provavelmente ela está sofrendo emocionalmente. Um outro sintoma que é importantíssimo a gente perceber e que muitas vezes os pais repetem isso, né? E às vezes nem percebe, é quando a criança se autodeprecia muito, né? Para ela nada tá bom, para ela não é boa, ela não é bonita. Tudo que ela faz, ela diz que não é o certo, é o errado, né? Então os pais também começam a perceber como que a sua criança está olhando a si mesma. Se a sua criança tem uma autoestima muito baixa, isso também é sinal de um indício de depressão, tá bom? Pai, mãe, fiquem atentos. Gente, o Júnior Pereira mandou uma pergunta pra gente, que a gente já respondeu aqui, que é quais são os sinais da depressão, o que fazer para melhorar isso. E quando não é tratado? O que acontece quando não é tratado? Olha só, primeiramente, uma criança que tem depressão e ela não é tratada, isso pode ocasionar, primeiro, que ela perde muito de aprender, né? A atenção dela fica muito dispersa e não é uma hiperatividade, não é uma falta de atenção, não é um déficit de atenção. Pelo contrário, ela perde a energia para aprender, né? Ela não tem energia para aprender, ela não tem energia para prestar atenção nas coisas. Então, primeiramente, perde muito, né? E outra, quando uma criança ela está em depressão e quando ela não é diagnosticada precocemente, não é tratada como deve, essa criança provavelmente vai sofrer muito, ela sofre muito, né? E posteriormente, na adolescência, existe uma incidência maior dela consumir drogas ou bebida alcoólica, ok? Então, pai, é sério a coisa aqui. Uma outra coisa, gente, agora falando dos adolescentes, né? Quando os adolescentes estão em depressão, quando ele é criança e não é tratado, passa para a adolescência ainda em depressão, né? Como eu disse, o adolescente ele é mais imediatista, né? Ele quer as coisas mais rápidas. Então o adolescente vai, de certa forma, procurar no mundo externo, no meio externo, alguma coisa que sacie, que tampe esse buraco, né? Tampe esse vazio dentro dele. Então, há a probabilidade muito maior desse adolescente usar drogas e usar bebidas alcoólicas como uma forma de tampar esse vazio, né? Com a fantasia de que os problemas vão acabar. E aí que está o perigo, não acaba. E aí quando o efeito passa, ele vai querer mais. Então, olha só, muitas das vezes, gente, é importante prevenir, é importante tratar isso, né, enquanto há tempo, para que depois as coisas não fiquem
fora do controle. Uma das perguntas também que nos mandaram, que é bem interessante a gente frisar, é: o sintoma da depressão em crianças e adolescentes, menino e menina, são diferentes? Olha, gente, é pouca coisa, mas eles vão reagir a essa depressão de uma forma diferente. As meninas, elas são mais intensas, né? Também por causa dos hormônios. Então elas vão se trancar dentro do quarto, elas vão chorar muito. Às vezes, se for uma coisa, algo mais grave, pode se automutilar, pode ter pensamentos suicidas, né? Que é uma que a gente vai falar daqui a pouco. Então, são mais intensas. Os meninos, por eles serem mais, não saberem muitas vezes se expressar, eles vão reagir de uma forma agressiva. Então os meninos vão estar sempre em conflito com os pais, nas escolas, vão estar sempre querendo enfrentar as figuras paternas, né, de autoridade, como uma forma também de depressão, de agressividade. Então, gente, é importante a gente ficar atento aos sinais também na adolescência. E, Rafael, e quando você fala de suicídio, criança se suicida? A gente sabe que o índice de suicídio em adolescentes tem aumentado, né, gente? Mas será que criança se suicida? Felizmente, é raro isso acontecer, né? Por quê? Porque as crianças têm uma visão de morte diferente dos adolescentes e dos adultos, né? A criança, ela não vê a morte como o fim do sofrimento. A criança sofre como um sonho que vai passar, mas ela sofre muito e sofre intensamente, ok? Mas os adolescentes, por ter uma questão de alívio imediato, muitos dos adolescentes se suicidam, né, por impulso ou até mesmo para aliviar aquela dor, né? Dificilmente você vai ver um adolescente planejando um suicídio a longo prazo, né? Ele sempre age por impulso. Agora, uma coisa interessante que eu vou falar aqui sobre as crianças elas não se suicidam, mas nós chamamos, né, esse comportamento de para-suicidas, que é o que as crianças fazem, não só as crianças, os adultos, adolescentes também. O que seria esse para-suicidas, Rafael? São aquele sentimento inconsciente de morrer, né? Então a gente vê muitas crianças que são para-suicidas, que são crianças que estão sempre se machucando, crianças que estão sempre se ferindo, sobe no pé de árvore, cai, sofrem acidentes com frequência, né? Acabam criando situações para que elas possam se ferir, sem querer, porque inconscientemente esse impulso de morte, esse impulso suicida existe nela. Ela não faz por querer, mas ela cria situações para que elas possam estar sempre se machucando. Então a gente chama isso de para-suicida. Claro que tem adultos e adolescentes que também fazem isso de forma inconsciente. Então, mãe e pai, se a sua criança se machuca demais e não for nenhum outro transtorno, né, que também a gente tem que avaliar isso com muita cautela, fique atento que ele também pode estar com sintomas de depressão. Tá bom, gente? Gente, agora a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar do tratamento, né? Como é o tratamento da criança que tem depressão ou do adolescente? Falando da criança especificamente, é muito importante, gente, a criança estar em psicoterapia com o psicólogo, né? E com a orientação dos pais. O medicamento ele é usado em casos extremos, em casos realmente que a criança não consiga desenvolver só com a psicoterapia, mas a psicoterapia precisa e o medicamento caso necessário, ok? Nos adolescentes é importante a psicoterapia e o medicamento, a intervenção medicamentosa. Por isso você, pai, mãe que se preocupa com seus filhos, não deixe de procurar uma ajuda psicológica e um psiquiatra para que possa estar aliviando o seu filho desse sofrimento. Lembrando, gente, depressão não é brincadeira, depressão não é moda, depressão não é graça, não é nada disso. Depressão é coisa séria e quem sente essa depressão não tem o controle disso. Por isso, muitas vezes, a depressão ele vai ser externado de várias formas, né? Nem sempre é com uma criança quieta. Pode ser uma criança agressiva também, como no caso do adolescente, né? Pode ser também uma criança que está sempre falando coisas negativas, uma criança que deixou de se socializar com as outras crianças. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a esses sinais. E cuide antes que seja tarde demais. Então é isso, minha gente. Olha, eu quero mandar um grande abraço a todos que mandaram as perguntas, um grande abraço ao Júnior Pereira, aqui de Ariquemes, a Sheila, né, também daqui de Ariquemes, a Roseni e o Jutamar lá de Rio Crespo, que estão sempre nos assistindo. E
Quero dizer, gente, se vocês têm mais perguntas, podem mandar pra gente que a gente vai responder com todo carinho. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, me siga no Instagram, curta meu Facebook, que eu vou estar sempre com vocês, também trazendo novos temas. Se você tem temas novos também, que vocês querem que a gente aborde aqui, pode mandar pra gente, que a gente vai estar respondendo, ok? Gente, quero mandar um abraço a todos os ariquemes que nos assistem, obrigado por sempre me aceitar aí na sua casa, obrigado por estar sempre conosco e não perca o nosso programa na semana que vem. É toda segunda-feira às 9h30, terça, 12h30 e reprise no sábado, 12h30. Beijos, fica com Deus. Momento Terapia. Oferecimento Empório. Todos os estilos em um só lugar. FAAR. Ensino superior de qualidade, credibilidade e excelência. Dr. Ed Filgueira. Implantodontia e atendimento clínico geral.